irmãos da paz do Senhor. Amém. Evangelho de Lucas, repetindo, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos ler o verso 28, 29 e 30. O tema diz a transfiguração. Lucas 9, 28 até o 30. E diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se, e a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Os irmãos repetem 1, 2, 3 e já. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Oração. Pai querido, Pai amado, soberano, eterno, sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, teu Filho, pela sua infinita compaixão, misericórdia e amor que não tem fim, a tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perdoa, Senhor, nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos pecados, como diz o salmista, porque nós conhecemos as nossas transgressões, o nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal perante os teus olhos, para que seja justo no teu falares e puro no teu julgares. Eis que em iniquidade nós somos formados e em pecado nos concebeu nossa mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com isso, para que ficaremos mais alto do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro, reto, firme. Não nos lances, Senhor, fora da tua presença, não retire de nós o teu Espírito Santo. Torna sempre a alegria da tua salvação e nos sustém sempre com o Espírito voluntário. Então ensinaremos os transgressores dos teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Repreendemos no teu nome, no nome do teu Filho amado, toda seta maligna, todo dardo inflamado, toda potestade do mal, toda hoste espiritual da maldade, toda obra satânica, nós repreendemos no nome que é sobre todo nome, que é do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. É o Senhor quem quebra o arco, corta a lança e queima os carros do fogo. Nós aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Senhor que levanta o caído, dá força ao fraco, que ajuda o órfão, a viúva, o estrangeiro necessitado. É o Senhor que ajuda cada um de nós, Senhor. Ó, Senhor, se porventura alguém estiver triste, cabisbaixo, decepcionado, nervoso, aflito, angustiado, ó divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo, venha nos convencer de todo pecado, Senhor. Venha nos impulsionar o que devemos falar, como devemos pensar, como devemos agir. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui a transfiguração. A transfiguração que só tem nos sinóticos, só tem em Mateus, Marcos e Lucas. A transfiguração. A transfiguração que significa transformação, metamorfose. E aqui, se vamos pegar, ele fala primeiramente que passou-se 8 dias. O primeiro versículo que nós vemos. Aconteceu que quase 8 dias depois. Lucas é um que fala que foi 8 dias depois.
mas não explica o que é. Mateus e Marcos fala que foi 6. Então subentende que tem uma semana. Se é de 6 a 8 dias, significa que é uma semana que aconteceu algo, que foi algo importante. Porque muita coisa importante acontece, passa e nós não percebemos o que acontece. Nós só percebemos quando já aconteceu, já passou. E aqui Lucas fala isso, Mateus e Marcos fala, capítulo 17 de Mateus, capítulo 9 de Marcos e Lucas, no mesmo capítulo. E fala que aconteceu, tinha passado uma semana. O que aconteceu? Nisso, todos os teólogos confirmam que é a mesma coisa, a confissão de Pedro. A confissão de Pedro é porque, na verdade, só conseguimos entender Jesus quando confessamos a Ele, quando reconhecemos, porque tem uma grande diferença de você dizer que conhece, mas não confessar Ele. Tem uma grande diferença de você falar que conhece, mas você não confessa. E tem uma grande diferença de você falar que conhece, mas não sabe o que Ele fala. Então, na verdade, Pedro tinha falado para ele que Ele é o Cristo. E a primeira coisa que fala que quando é o Cristo, é porque é Salvador, porque é Mestre e Senhor. São três coisas, como se fosse a Santíssima Trindade junto, reconhecer Jesus, que Ele é o Salvador. E a primeira coisa que Jesus fala disso, é que vai dar uma chave para ele. E a chave, como em Deus, o mundo começando a enjoar de falar sobre essa chave, que a chave, a primeira porta que a chave abre, é a chave do arrependimento verdadeiro. Não de falar que você é perfeito quando você recebe essa chave, é de falar que você está no processo de se arrepender dia após dia. O arrependimento é a cada momento que você abre o olho, você pede perdão e diz que você é pecador, porque o que ele veio para grandes pecadores, por isso que existe essa grande salvação. A grande salvação, ele trouxe a grande salvação, porque por isso que tem diferença que quando o mesmo Lucas comenta, porque só Lucas comenta isso, comenta quando entra na casa do fariseu Simão. Aí ele conta uma parábola e vai dizer que tem um que devia 500 dinheiro, o outro que devia 50. O que devia 50, que era o fariseu, ele não entendia, porque muitas das vezes entendemos Jesus, porque nós temos que pecar muito, nós temos que estar na beira da morte muitas das vezes, para aceitar Ele de verdade, para começar a aceitar, brotar o verdadeiro arrependimento, porque às vezes achamos que o pecado que nós fizemos é muito pouco, por isso que nós temos sempre que continuar pecando bem mais do que pecamos antes. É por isso que em Levítico fala muitas das vezes uma coisa, e ele interpreta no vídeo que foi dito aos antigos de uma maneira correta, porque quando volta, se você se arrepende de Deus, volta 7 demônios, você fica pior do começo do que como você estava. Então, na verdade, o que acontece? Entender arrependimento é a primeira chave, e ele está falando dessa chave. E só que ele fala dessa chave, e passa um pouquinho, ele repreende Pedro. Ele repreende Pedro porque ele dá duas revelações para Pedro, uma atrás da outra, e ele fala que vai padecer por causa do nome dele. E Pedro fala que não. Irmãos, o Senhor João está falando, todos eles falam a mesma coisa. E essa semana, por isso que todo o Evangelho contém em João, vou comentar sobre João agora, e fala que essa semana todos falam que Jesus foi a pior semana de Jesus. Foi a pior semana de Jesus, porque Jesus, ele sofreu muito essa semana. Porque quem é fica todo dia e de noite tem esse entendimento. Foi a pior semana, porque Jesus começou a entender que ele ia padecer, porque ele sabia de muita coisa, mas detalhes ele não sabia ainda. Então, na verdade, essa semana, 8 dias passados, o que aconteceu, e essa semana ele sofreu, e nós somos assim das vezes. Nós sabemos que vai acontecer algo, e Deus já colocou para acontecer, e muita da gente sofre por antecipação, um sofrimento, porque você sofrer por causa justa, por causa de pecado, e nós mesmo cometemos pecados, é uma coisa que a gente não aceita, mas você sofrer por causa dos outros é diferente. Em Lamentações de Jeremias diz que do que se queixa o homem vivente só se queixa de uma coisa, o seu próprio pecado. Quando muita gente fala demais dos outros, é porque nele está faltando muita coisa ainda.
É essa coisa que acontece, que Jesus sofreu uma semana antes por causa do pecado de outras pessoas. E toda vez que a gente vai sofrer por causa de outras pessoas, Deus sempre manda um apoio. Deus sempre manda algo para quando a gente vai sofrer. E aqui ele recebeu a nuvem e apareceu Moisés e Elias. Moisés foi moído. Moisés sofreu. Moisés, enquanto ele era príncipe do Egito, ele não sofria nada. Ele não sofria nada. Ele era príncipe do Egito. No momento que ele quis defender o hebreu, que ele matou um egípcio e saiu do deserto, ele começou a sofrer todo santo dia. Sofreu todos os dias, até ele receber o treinamento que Deus lhe deu, até ele vir buscar o povo. E sofreu cada vez mais por causa do povo. Moisés sofreu, ele foi moído. A minha mensagem vai chegar que quando aceitamos ou não aceitamos ser moído. Esse é o foco da mensagem. E passa um pouco, Moisés sofreu muito. Passa porque Moisés significa lei, a estrutura principal. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. A estrutura do Evangelho, da Bíblia, é o Pentateuco, a Torá. Aí Moisés significa isso, sofrimento dessa época, porque Moisés sofreu para tirar o povo da escravidão, tirar o povo do Egito. A unção que Deus lhe deu, porque a unção veio, liberta você mesmo e liberta quem está em volta, para aqueles que ouvem o que a pessoa que está recebendo a unção. E ele foi tirado do Egito por todo o povo, e ele sofreu, padeceu Moisés por isso. E Elias na época dele representa os profetas, os proféticos. Então Moisés e Elias sofreu muito. Elias estava numa época que a idolatria foi terrível. Elias vem, capítulo 17, 18, 19, 20 de primeira vez, aparece e só fala, não vai ter mais chuva. Entende do tempo, Deus conversa com ele fica 3 anos orando e jejuando. Tem coisa que a gente passa anos, e eu vou dizer para alguns aqui, tem coisa que a gente passa 3 anos. 3 anos buscando para receber uma guerra de meia hora, vencer uma guerra de meia hora. Os discípulos ficaram com Jesus 3 anos e meio para aprender, para levanta e anda em nome de Jesus. 3 anos e meio ficaram, a faculdade, bem dizer. E Elias ficou 3 anos, o Rio de Querite, junto, até mudança, porque só tem a viúva de Sarepta. No porém, porque quando ele vai comer na casa da viúva de Sarepta, o filho estava bom, o menininho estava bom. Só quando ele ficou lá comendo com a viúva de Sarepta, o menininho morreu. E aí você vê que ele foi moído, porque ele fala numa oração: Senhor, eu passei aqui, o menino estava vivo, o menino morreu, e agora? Ele está sendo moído. Está sendo moído porque ele está sendo treinado. O que vai acontecer? E o menininho vive, porque Deus ele é fiel e é justo. E ele volta, e ele treinou 3 anos, padecendo, sofrendo. E ele volta à oração que todo mundo sabe: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, e desce fogo no céu. 3 anos para fazer uma oração. 3 anos treinando dia e noite, treinando dia e noite, orando, buscando a presença. Moisés e Elias sempre, você vai entender, eles orando, porque Moisés nunca houvera profeta como Moisés, que Deus falava face a face. Era intimidade, era oração, orava todo dia. Elias foi 3 anos orando todo dia. E quando veio, só que ele foi moído depois disso, moído mais ainda. Por quê? Porque a Jezabel quer afrontar ele depois. E ele, eu nem vou comentar sobre a depressão dele, porque ele teve, não teve, mas ele ficou muito angustiado, aflito. Ficou: Senhor, eu estou tão triste, Senhor, não sou melhor do que meus pais, me leva, Senhor. Está tão difícil, porque enquanto não entendemos que Deus quer moer a gente, é porque às vezes é difícil, irmãos. Eu vou falar desse jeito, vou chegar nessa parte. É porque Deus quer moer a gente, quer nos moer, e nós queremos sair da moenda. Deus escolhe cada um para moer.
Eu não vou muito longe do que ele quer falar, eu não posso ir mais além, mas quando ele escolhe alguém para querer morrer, ele vai morrer. Quando somos mais obedientes nessa pressão que ele quer fazer, é quando a gente mais sofre. E você vê que Moisés e Elias, eles foram moídos, sempre foram moídos, e parece os dois, porque para a presença aparecer em nós temos que aceitar a moenda que ele nos traz. Enquanto não aceitamos a moenda, enquanto não aceitamos isso, porque se você vai ver a uva, muitas vezes fala de videira, a uva é pisada, para sair o suco, para sair o vinho. Você vai pegar o trigo, que fala muitas vezes do trigo, tem que bater no trigo para sair a casca. E para chegar nesse ponto de transfigurar e brilhar, nós temos que ser moídos. Numa parte que anterior a essa, ele está dizendo, depois da confissão, todos os evangelhos sinóticos falam isso. E quando fala da confissão de Pedro, todos é confissão de Pedro, e tem uma parte antes dessa parte: negar-se a si mesmo. Enquanto não conseguimos negar a nós mesmos, não entendemos, não tem como resplandecer, não tem como transfigurar, não tem como existir essa metamorfose, essa transformação dentro de nós. E quando entendemos que ele quer morrer, irmãos, é claro que dói. Existe um momento, vou só sair um pouquinho do que eu ia falar. Jeremias, uma hora ele fica chateado. Jeremias ele fala: tu iludiste-me, Senhor, porque eu sou zombado, sou escarnecido, porque muitos de nós não tem coragem de confessar Jesus de verdade. Em muitos lugares da igreja nós somos cristãos, e em muitos lugares não temos coragem de falar que somos, porque temos medo que as pessoas vão falar de nós, vão discriminar nós. Então isso é complicado, porque na verdade Jeremias, ele prega no momento que ele prega para todo mundo o que Deus quer falar: arrependam-se. E é difícil porque ele vai se sentindo escarnecido, e ele fala: tu me iludiram, Senhor, porque sou escarnecido, sou zombado todo santo dia. Eles me jogam no poço, me jogam na lama, eles me jogam no seco, fazem um monte de coisa, eu estou aqui. E enquanto não apareceu um profeta Ananias e falou um monte de mentira, porque a Babilônia não ia entrar, aí Deus apareceu. Vou falar para ele que daqui a um ano esse Ananias vai morrer, e quando ele morrer, vamos lembrar da profecia toda que você falou, que passou um ano consecutivo, Ananias morreu. Irmão, a moenda é uma coisa que é para todos escolhidos. Chamado normalmente não é moído, é um pouco, mas nem tanto. O escolhido, ele é moído. Ele é moído na aflição, ele é moído na angústia, ele é moído na perseguição, ele é moído de muitas formas, ele é moído. E muitos de nós, irmãos, acontece isso. Nós não queremos ser moídos. Vem uma pequena tristeza, uma desavença, uma ofensa, oh Senhor, é só isso. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, mais acontece isso. Quantos de nós somos assim? Quantos de nós, se formos ser sinceros, muitos de nós somos desse jeito. Quanto mais eu busco, Senhor, mais a oração aparece, e é verdade. Muitos de nós, se formos ser sinceros, somos assim. Poxa, Senhor, estou fazendo tudo certo, estou dando dízimo agora, estou sendo fiel, estou orando de manhã, de tarde, de noite. Quantos somos assim? Porque quem não está assim ainda, é claro que vai começar a entender, a querer ser. Mas quando somos assim, quanto mais somos fiéis, mais moídos nós somos, porque o escolhido ele é moído desse jeito. Ele é moído desse jeito. Ele tem aflição, angústia, praticamente quase todo dia, porque o diabo tenta quem está de pé, porque está caído, acorrentado. O diabo não tenta mais, já está acorrentado. Agora, quem está de pé, Deus quer moer ele, porque moer, isso é melhor, como eu falei, o trigo, a gente precisa bater nele, porque tem uma casca, precisa sair a casca. O que é interessante é o que está dentro. A uva, muitas vezes somos humilhados, porque somos pisados em muitas situações da nossa vida. E Deus fica calado quando somos pisados. Somos protegidos. E muitas das vezes o principal é o azeite. Você vê que na parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 insensatos. 5 guardavam, 5 não guardavam. E se você vai olhar, eu estou concluindo já, você vai ver que porque é difícil ter o texto que tem no sinótico, que são Mateus, Marcos e Lucas, ter no quarto evangelho que é de João.
Quando tem nos 4 é porque uma coisa é muito importante. Quando você olhar que tem nos 4 evangelhos a mesma história, você pode ter certeza, pode anotar e gravar isso, porque isso é muito importante. É a coisa mais importante que existe no universo, é aquilo lá que está gravado em todos os evangelhos. E tem uma coisa: Jesus no Getsemane. Jesus sofreu nessa época, antes da transfiguração. Todo mundo que ora, que lê Bíblia, começa a entender que ali começou o sofrimento de Jesus por nós, pela redenção dos nossos pecados. E na verdade no Getsemane é diferente, por quê? Porque ele mostra a oração. Ele já vinha orando sempre. E aqui você vai ver, e estando no 29, estando ele orando, transfigurou-se. Antes de falar de Jesus no Getsemane, eu lembrei aqui de uma coisa que eu vou falar. Ana, dizem que ficou quase 25 anos, né? Alguns dizem que é 10, 15 a 25, não tem um tempo específico, mas é de, vamos supor, de 15 a 25, né? Mais ou menos isso, que ficou orando. E enquanto ela orava, pedindo do jeito que ela queria, é porque ela não queria ser morida do jeito dela. Senhor, me dá um filho. Senhor, eu quero, porque muitos de nós somos assim. A gente vem por orar: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu faço, Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, é isso, Senhor, e a gente não recebe, porque a gente pede para os nossos próprios deleites, não pedimos para a glória dele. E quando pedimos para a glória dele é diferente, porque, Senhor, se tu me deres um filho, eu te dou de volta no mesmo dia. Você vai pegar Daniel, antes de chegar em Jesus, já disse Daniel, ele é um exemplo de oração. Daniel, você vai ver que ele está orando, olha a situação. Chega alguém que é rei do maior reino do mundo, fala: o sonho que eu sonhei, eu não vou falar, eu quero saber do sonho e da interpretação do sonho. Falar a verdade, não existe Deus que faz isso, irmão. Não existe um demônio que faz isso. Já foi com muita gente, com vários bombagia, a gente canta rua, você tem na Umbanda, Tribanda, Pentabanda, na Quimbanda. Aqui na Bíblia não tem essas coisas não, tem outros nomes do maléfico. Mas não existe Deus nenhum que consegue fazer isso. Você chegar para mim e falar assim: irmão, eu quero saber um sonho, e quero saber o que adianta, porque não me conta. Só a introdução do sonho, pelo menos, pode contar no segundo a introdução do sonho, não, vai ter que saber que o sonho, me fala o sonho e o que significa. Irmão, não tem qualquer pessoa que faz isso. Não tem um ser, não existe alguém adivinhar seu sonho e falar o que significa seu sonho. Daniel tem uma comunhão. A gente não tem a dimensão do que a oração faz. Nós não sabemos. Nós começamos a entender a dimensão é quando passamos 1 hora, 2 horas, porque quem na carne não consegue ficar 15 minutos. Não consegue. Por isso que sofrimento, entrar na moenda, ficar no moinho, é muito bom. Por quê? Porque sofrimento que Deus manda é bom, porque a gente fica mansinho, a gente consegue ficar meia hora, porque tem problema na nossa vida, adversidade, que a gente consegue ficar 1 hora, 2 horas da adversidade, sem adversidade a gente não fica. E Daniel foi orar, porque é acostumado a orar, acostumado a ter intimidade. Essa intimidade para ele é o mais prazeroso na vida. Daniel é essa intimidade que ele tem com Deus. E ele orava a Deus, e Deus revelou para ele. Essa estátua está aí, até hoje. É o maior estudo que tem do Apocalipse, ver essa estátua, os reinos, isso aí. E você vê que na segunda revelação é o filho dele. E aí começa a comentar aqui na Nabucodonosor, eu nem vou comentar sobre isso. E ele vem e aparece a mão misteriosa. Quem é que vai? Quem é que vai revelar? Quem tem intimidade, quem ora de manhã, de noite, de tarde, quem todo o tempo que tem, mesmo se não tem, cria o tempo para orar, vai lá e revela. Agora eu vou falar uma coisa que talvez ninguém nunca ouviu. Eu vou falar da parte do... Porque, irmão, quando você começa a entender ser espiritual, você não preocupa com as pessoas, mas você preocupa com quem? Com a verdadeira nuvem testemunha, os anjos e os demônios. Você preocupa com eles, porque eles ficam, muitas vezes, eu não vejo o que está acontecendo em cada quarto, meia-noite, 1 hora da manhã, eu não sei,
Mas os anjos e os demônios, eles sabem o que está acontecendo. Eles conhecem. E quando Daniel revela o que a mão está sendo escrita ali, sabe o que acontece? Os demônios ficam loucos. Falou, não pode. Como que pode? Tudo que acontece, esse irmãozinho revela. Deus lá do céu mostra para ele. Vamos fazer o jeito de parar de ele orar. Vamos fazer o jeito de ele parar de ele não orar mais. Sabe o que acontece? Na nação inteira cria um edito para ele não orar mais. Não. Imagina criar uma lei. Acabou de sair agora o presidente novo. Fala assim, não, uma lei. Não pode fazer isso. E assim mesmo, ele não estava preocupado com essa lei. Porque a lei do homem é uma, é falha. A lei de Deus é outra. E assim mesmo ele continuou orando de manhã e tarde e à noite. E não importando com a pobre. Por quê? Porque a oração é a intimidade que ele tem. A oração é o que pode fazer ele ser diferente. A oração é o que pode purificar. A oração é o que pode transformar ele de verdade. Porque na verdade, só para concluir essa parte, Daniel, Senhor, a nós está a confusão de rosto. A nós. E ele está falando como se ele fosse pecador, igual o povo da Babilônia que foi transportar Jerusalém para a Babilônia. Ele está se colocando no meio. Olha só como que ele ora, como que ele está aprendendo. Porque se a gente não ora, irmão, a gente vê que Deus quer, a gente não consegue amar ninguém. Não consegue. Nosso coração é enganoso. Jeremias tinha falado antes da Babilônia entrar: o coração do homem é enganoso e é perverso. Agora quem ora, não. Pensa com o Espírito Santo. Não age pela própria mente, não age pelo coração enganoso. Ele está orando e ele está falando: a nós, Senhor, está a confusão de rosto, mas a ti está a misericórdia. Perdoa, Senhor, nós, porque nós rebelamos contra ti quando estávamos lá no nosso país. Perdoa a nossa iniquidade, nos leva de volta, por favor. E todo dia, de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite. Por ele, Deus fez praticamente um milagre de levar de volta, apesar que Jeremias tinha profetizado isso há 60 anos atrás. Irmãos, então quando entendemos o que a oração faz, ela faz uma transformação interior. Porque eu estou comentando de oração aqui, eu estou falando de oração, não de dobrar joelho, em sendo impelido pelo Espírito, não de 15 minutos, não de meia hora, é de você falar com ele e você começar a ouvir o que ele te fala, de você entender, porque oração é trazer paz para você, e você é consolado, e você é liberto de toda a situação que você vive, porque dia após dia nós vamos se aprisionando nas situações da vida, e na verdade nós somos consolados e libertados das situações, e temos paz com Deus de volta. Então, irmãos, para concluir, prensa do azeite, Getsemane. Estava olhando isso porque eu tenho mania essa madrugada. Eu fiquei umas 2 horas olhando lá em Israel, Jerusalém. Eu sei que tem irmão que já foi para lá. Eu fiquei olhando e até hoje o jardim está lá. Você vai olhar, tem o jardim, né, que é um lugar de passagem para você passar. Do lado esquerdo tem a cidade de Davi, um lugar muito bonito, entendeu? E para lá ainda tem o bairro dos judeus. Eu estava olhando no Google Maps, tem como olhar tudo isso aí, ó. E está lá, é uma praça, é tipo uma praça hoje em dia, do jardim, as árvores lá, e lá é o lugar que ele orou, e chama Getsemane. Getsemane significa prensa do azeite. Eu ainda comentei do trigo que bate e sai a casca, todo mundo tem que ter uma coisa por dentro valiosa. A uva muitas vezes são pisadas para sair o melhor. O que significa? O moinho, a vida, a tribulação que ele nos traz, tem um grande porém, é para sair o melhor da gente. Enquanto aceitamos a tribulação que ele nos traz, que tem um texto de glória eterna, quando aceitamos, é o melhor que nós podemos trazer. Quanto mais temos adversidade, quanto mais temos problema, quanto mais temos tribulação, angústia, aflição, e aceitamos, porque isso é uma moenda, é um moinho, porque na verdade isso é como se fosse uma coisa redonda, e fica as azeitonas aqui, e tem uma coisa que vai rodando, a pessoa vai empurrando, e vai apertando, e vai saindo melhor que está falando no azeite.
E quando fala de azeite, referente a azeite, referente à presença. Porque quanto mais somos apertados, porque eu comentei que ia comentar isso nessa semana, e vou comentar agora, vou concluir. Porque todos somos destituídos da glória, e Jesus ele vem para trazer luz. A luz resplandece nas trevas. Quanto mais vamos chegando perto de Jesus, quanto mais vamos chegando à luz da palavra, mais Deus, com o seu Espírito Santo, vai iluminando, e nós conseguimos ver o que há de errado em nós. E cada dia nós vamos ser uma pessoa melhor. E nós vamos sendo melhor, e o nosso melhor vai aparecendo. Então, como que aparece isso? As adversidades e a palavra, e o Espírito nos consolando. Quanto mais parece a adversidade, mais temos chance de mostrar, porque o que tem dentro do nosso coração é questão de tempo, é questão de tempo. Nosso coração é enganoso, a gente começa a transformar ele, deixar o Espírito fazer a obra, porque o que tem de errado no nosso coração, a gente pode esconder das pessoas, uma hora até para as pessoas aparecem, porque na verdade nosso coração é enganoso, a gente abre a porta para Deus entrar pensando fazer o que tem que fazer, ou uma hora aparece, porque a luz, ela resplandece nas trevas, então uma hora aparece toda a verdade. A verdade, ela ilumina qualquer lugar. A luz, eu estava comentando com o meu pastor, quando você comenta isso, eu lembro porque no escuro a gente tem medo, no escuro a gente vive aflito, desesperado, com medo no escuro. Qualquer pessoa que já ficou no escuro um tempo, sabe o que é com medo. Qualquer pessoa fica no escuro, não sabe o que está pegando, não sabe o que está andando, fica com medo. Mas a luz não, a luz traz uma alegria de a gente poder ver onde a gente vai pisar, ver onde a gente vai tocar. A luz dá uma alegria que só a luz pode trazer. E quando percebemos que a luz da palavra está entrando em nós, começamos a resplandecer essa luz. E quando entendemos que resplandece a luz nas trevas, entendemos a transfiguração, entendemos quando passamos por uma moeda, entendemos quando passamos pelas dificuldades da vida, porque quando passamos pela dificuldade, não podemos murmurar, temos que agradecer, dar glórias a tudo. Essa é a palavra. Não vou mais glória a Deus. Todos podem glorificar o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, quem tem filhos entendeu perfeitamente.